3h41. Os afastamentos por problemas de saúde mental cresceram 80% em Campinas, de acordo com dados do INSS. Cerca de 2.900 trabalhadores precisaram deixar o trabalho por questões de saúde em 2023. Lá em 2019, foram 1.643. Esse levantamento aponta ainda que entre os principais diagnósticos apontados por médicos nos laudos, tem a ansiedade generalizada como motivo principal desse afastamento. O cenário é diferente lá de 2019, quando a depressão era a doença mais diagnosticada nas perícias do INSS. E para entender um pouco melhor desse cenário, a gente está em contato com a procuradora Fabiola Zani, que é coordenadora regional da Igualdade do Ministério Público do Trabalho. Seja muito bem-vinda novamente, Fabiola. Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes do CBN. Boa tarde para vocês aí do estúdio também. Obrigada. A gente complementa ainda com alguns dados em relação a duas cidades aqui da nossa região. Em Indaiatuba, que teve um índice alto também de 295 casos, e Sumaré, que teve uma redução de 507 para 306 no período aí de 5 anos. Dá para a gente encontrar justificativas para esse cenário? Oi, Fabiola, nos ouve? Acho que a gente perdeu o contato, hein? Vamos tentar, então, restabelecer essa comunicação com a Fabiola para que a gente possa entender melhor, né, essa situação. Existe um ranqueamento, inclusive, né, Marco, dessas doenças ou desses transtornos mentais que acabam impossibilitando a pessoa de trabalhar. No ranking do ano passado, a ansiedade generalizada foi o maior número, né? 244 afastamentos. Transtornos globais do desenvolvimento, 192 casos. Transtorno afetivo bipolar, 189 casos. Aquele que a pessoa tem um humor a cada momento do dia, e isso não é só da personalidade, né? A questão que envolve o cérebro mesmo, né? Transtornos por uso de múltiplas drogas ou outras substâncias psicoativas. Aqui droga a gente está falando de remédio. Foram 168 casos. E transtorno fóbico ansioso, quando a ansiedade causa um medo na pessoa, 160 casos. São dados aí alarmantes. E já que a Fabiola retomou esse contato com a gente, queremos entender, né, se há justificativas para isso. Boa tarde novamente. Então, como eu estava dizendo, esses dados do INSS, eles demonstram que no Brasil o afastamento por transtornos mentais é a terceira causa, tá, de trabalhadores. E quando a gente olha para esses dados sobre o enfoque do que causa, que o causador desses afastamentos é o trabalho, os transtornos mentais ocupam um quarto lugar no Brasil. Mas isso é só um pequeno número, porque a maioria dos trabalhadores e das pessoas não tem um diagnóstico de transtornos mentais. Então, nós temos o problema da falta de diagnóstico, do tratamento adequado, da identificação dos fatores que causam esse adoecimento. E para o Ministério Público é muito importante identificar esses fatores que vêm causando esses quadros de ansiedade, de depressão, de esgotamento total do trabalhador, conhecido como burnout, né? Segundo o INSS, e nós podemos afirmar com esses números que o trabalho vem adoecendo os trabalhadores, o trabalho é considerado, deve ser considerado um fator de adoecimento dos trabalhadores. Fabiola, a dúvida que eu tenho, doutora Fabiola, é a seguinte: se no caso, né, é difícil de a empresa perceber, de o próprio funcionário perceber que ele está passando por esse transtorno mental, porque claro que quando tem um afastamento ele passou por um exame, mas até chegar nesse ponto pode até haver, por exemplo, uma subnotificação. Sim, nós temos esse problema da subnotificação causada pela falta de conhecimento do trabalhador, da pessoa, mas é um tema que está ganhando relevância e a discussão sobre ele, né, os debates sobre ele é de extrema importância para a população começar a perceber os seus quadros de ansiedade e buscar auxílio médico e psicológico. A empresa também precisa mudar o seu entendimento, reconhecendo
que a gestão e a organização da empresa numa estrutura que causa estresse com cobranças excessivas, intensificação do trabalho, sobrecarga, ritmo extremamente acelerado, também são fatores que causam esse adoecimento físico e mental do trabalhador. E a pandemia trouxe uma intensificação muito grande do uso de tecnologias de informação e comunicação, e o home office também, alterando essa relação de trabalho, de tempo, de jornada de trabalho, trazendo mais ansiedade, mais transtornos mentais dos trabalhadores. Então, é preciso toda a sociedade, né? É preciso o indivíduo, o trabalhador, entender o seu quadro, entender a situação que está, é preciso política pública do SUS e é preciso da empresa mudar a sua governança, né? A sua gestão, a sua política de gestão e de organização. Até porque, em algum momento, o rendimento desse trabalhador vai cair e vai gerar as consequências internas mesmo da empresa, né? Além desse prejuízo à saúde pública, porque ele vai ter que ser tratado. Exatamente, né? Tudo onera, no final das contas, o SUS, né? E impostos e a rede pública que, no final, sobrecarrega o SUS e o INSS. E para o trabalhador entender os seus sintomas, ele precisa entender que uma das causas é o trabalho, então reconhecer que uma intensificação do trabalho, a sobrecarga, alta rotatividade de mão de obra, metas praticamente inalcançáveis, causando uma competição entre trabalhadores e um meio ambiente hostil de extrema competição, né? Multitarefas, né? O trabalhador faz várias tarefas dentro da empresa, o assédio organizacional, a falta de desconexão do trabalho, porque a tecnologia de informação trouxe o trabalho para dentro dos lares, diminuindo o tempo de lazer, de descanso. Isso tudo leva a esse esgotamento, essa ansiedade e esse aumento de causas de transtornos mentais. Existe até um medo do trabalhador de impor esses limites, não? Sim, porque se ele não observa essa gestão, né, que a gente chama de gestão por estresse da empresa, na política pública dela de produzir mais em menos tempo, ele não se adequa, então ele é policiado, né, vamos dizer assim, fiscalizado pelo próprio colega, porque não atinge a meta, prejudicando a equipe que não tem essa meta, e a meta não atingida faz não receber o prêmio, que normalmente é uma remuneração maior. Então, um fiscaliza o outro e ele passa a ser apontado como incapaz, como quem não atinge a meta e corre risco de perder o emprego, porque não há estabilidade no emprego para essa situação. Doutora Fabiola, pode ser também algo considerado subjetivo? Porque, claro, se o funcionário ele é afastado por algum problema, né, por algum distúrbio na saúde mental, isso foi algo que foi o médico, o perito, ele passou isso, né? Mas pode ter uma contestação, por exemplo, né? Olha, um entende de uma forma, outro de outra forma. Pode ter essa subjetividade também, nem todo caso pode ser de problema de saúde mental, ou assim que se passou o diagnóstico no INSS, não tem como correr atrás? Quando diagnosticado pelo INSS, ou um psicólogo ou psiquiatra, ele já identifica que há o adoecimento mental, e aí está confirmado o adoecimento mental, porque são eles que atestam isso, né? Médico, psiquiatra ou psicólogo, ou INSS através da sua perícia. O que é importante notar é que o trabalhador, ele não é só trabalho, como ele também não é só o lado pessoal. E as empresas, normalmente, elas buscam justificar o adoecimento mental do trabalhador por causas externas e subjetivas, individuais. O trabalhador passa por problemas pessoais, familiares, ou existe uma predisposição à ansiedade, depressão, alcoolismo, uso de drogas. Isso não pode ser excluído. Mas também não pode ser excluído a questão do trabalho, porque o trabalho, como os dados do INSS revelam, é o principal, se não o maior causador de afastamento de trabalho por transtornos mentais. Então, é uma fonte causadora de adoecimento mental no trabalho, e as empresas precisam entender que elas causam esse adoecimento também. O primeiro passo para uma solução disso já foi feito, quando o Ministério agora da Saúde, no final de 2023, ele ampliou a lista
de doenças do trabalho, ou seja, doenças que são causadas pelo trabalho, né? Foi uma revisão que foi feita depois de 24 anos, que aumentou em 165 novas patologias ligadas ao trabalho, e os transtornos mentais, a saúde mental passou a figurar entre elas. E aí também tem canais para denunciar esse mau comportamento, digamos assim, da empresa em relação ao funcionário. Sim, o trabalhador adoecido, ele pode procurar o Sereste, né, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, ligado ao SUS, nos municípios, aí que vão ter o atendimento, tá, da saúde mental dele. Nós, dentro do Ministério Público do Trabalho, também estamos abertos a receber denúncias através do nosso site de denúncias do Ministério Público do Trabalho. E é importante destacar que nós temos hoje uma política pública, um inquérito, né, um procedimento de política pública dentro do Ministério Público do Trabalho voltado para transtornos mentais, em parceria com a Unicamp, com o Sereste, com a Prefeitura de Campinas, em que nós buscamos agora a identificação desses trabalhadores, o diagnóstico e as causas do adoecimento para falar em prevenção. Para então o Ministério Público, identificando as causas, se são trabalhistas, né, se vem do trabalho, do mundo do trabalho, e quais os setores da economia que estão mais adoecendo esses trabalhadores, fazer então a prevenção. Fabiola Zani, coordenadora regional da Igualdade do Ministério Público do Trabalho, falando novamente aqui aos ouvintes da CBN. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a vocês pelo espaço. Até mais. Obrigado. 13h52. CBN, a rádio que toca notícia. Ele parece um ursinho indefeso, mas você não sabe o que o Chauncey é capaz de fazer. Imaginário, brinquedo diabólico, tá em cartaz na Cinemark. Após voltar para casa da sua infância com a família, a filha de Jéssica encontra